Olá, amigos da GoAir. Nós estamos aqui nesse espaço lindo, numa terça-feira, um sol realmente maravilhoso, ao lado desse francês que é um apaixonado pelo Brasil, ele que recebeu o apelido de o chefe dos chefes. Estava até perguntando para ele aqui quem é que deu esse apelido, e ele puxou pela memória. Eu estava falando com o Austin Oliveira, ele falou, pô, Norberto, acho que foi eu, mas não tenho certeza de onde surgiu esse apelido, que tem tudo a ver com ele, o chefe dos chefes. É um apaixonado pelo Brasil, como eu falei, e hoje tem uma escola de gastronomia aqui em São Paulo fantástica. Nós vamos conhecer um pouco da trajetória profissional. Laurent Soidot, ele estava em Lyon, trabalhando com Paul Bocuse, que indicou ele para vir para o Brasil e ser o subchefe do restaurante Saint-Honoré, lá no Hotel Meridian. Laurent, obrigado por você ter recebido aqui a equipe da GoAir, né? Estamos muito felizes aqui em ter esse papo com você, contar um pouquinho dessa tua trajetória profissional, desde lá da cidade de Cholet, né? Onde você nasceu, onde você começou ali descascando batata com as tuas tias, né? Pelo que eu estava pesquisando, e ela tinha lá uma mercearia que começou exatamente vendendo frango com batata. Foi ali o teu início na gastronomia ou teve uma outra história aí no meio disso? Não, de fato, vamos dizer, primeiro, eu estou muito feliz de receber você aqui no Humberto. A gente se conhece há alguns anos já e acompanha o teu trabalho, e eu acho que é um trabalho de vanguarda e se faz parte dessas pessoas que acreditam no que faz, né? Então obrigado. Isso para mim é muito uma grande felicidade te receber aqui. Muito obrigado. E minha trajetória, o que eu falo, como passa rápido, né? Eu só posso dizer isso, né? Porque o que fica na vida do ser humano é a memória, né? E eu me vejo ainda de bicicleta, ia lá na mercearia da minha tia. Descascando batata. Tinha uma máquina que ajudava um pouco do lado, né? Mas Sim. tinha que pegar uma por uma para tirar, que a gente chama de os olhos da batata, né? Que cidade que era, Laurent? É uma cidade, na verdade, ali era na cidade de Veraneia, onde meus pais tinham uma casa bem simples, né? Mas onde meu pai fazia questão de passar lá todos os fins de semana, né? Ficava a 80 quilômetros da cidade onde tinha a residência principal, mas todos os fins de semana eu era lá, eu me vejo ainda dentro dois chevaux Citroën, 2 cavalos Citroën, sabe? E indo passar os fins de semana, e lá a minha tia-avó maternal tinha uma mercearia, e nas férias, então eu fui por iniciativa própria, na verdade, para querendo ajudar a fazer alguma coisa, e ela me colocou lá junto com o filho dela, meu primo, que a gente se fala até hoje, de realmente descascar e fritar as batatas, vender as batatas fritas e frango assado. Como é que você chegou até Lyon e para trabalhar com Paul Bocuse? Como foi essa trajetória? Os caminhos, né, do aprendizagem, né? Que então você vai para uma escola técnica, quer dizer, primeiro 14 anos e meio durante minhas férias eu estou com o melhor chefe da cidade, que ele aconselha meu pai naquele momento de fazer uma escola técnica. Vou numa escola técnica, nessa escola técnica encontro um chefe que gosta do meu trabalho, eu acabo me destacando, vamos dizer, obviamente, como aluno, e ele que me pega todos os fins de semana também no restaurante dele para trabalhar. Dali ele me proporciona a possibilidade de entrar nos grandes. Que cidade que era, Laurent? Em Bas-sur-Mer. Bas-sur-Mer é uma cidade que fica perto de Guérande. Guérande é conhecido hoje como a flor de sal, né, de Guérande. Então fica pertinho, era um restaurante pequeno, uma estrela Michelin, né? Eu tinha, portanto, apenas 17 anos. E ele que me proporciona, porque esse restaurante funcionava só na temporada, né, de abril até outubro. Ele me proporciona de ir dos grandes, e mandou carta para vários, e aí eu fui aceito para entrar no Michel Guérard em 1975, em abril de 75, se não me engano. E lá cidade? Em Eugénie-les-Bains, fica no sul de Bordeaux, bem no sul de Bordeaux. Que naquele momento tem 2 estrelas Michelin, mas é um chefe que está em plena ascensão, o Michel Guérard, visto como o père de la nouvelle cuisine française. E você vê, quando eu vou para lá, quem vai me buscar na estação de ônibus? Nada menos, nada mais que o Alain Ducasse.
Orlando Cássio. Que trabalhava lá naquele momento, que era um mero cozinheiro. Olha. Né? Você tinha 17 anos, né? 17. E o Alain tinha 18. E ele era, que a gente chama de chefe de parti, ele cuidava numa praça, num restaurante. E eu acaba sendo o commis dele, o ajudante dele. Então, é ele que vai me buscar na estação de ônibus, até hoje, nunca esqueci, com um Citroën DS, né? Um Citroën, registrou mesmo. Eu lembro, porque não tinha banco atrás. Não tinha banco. Você lembra? Então, e aí eu fiquei até novembro, e eu me lembro que depois, naquela época ele fechava também no momento invernal, e aí ele me colocou, Michel Guérard me coloca na casa do Jean Ramet, um restaurante que acabava de reabrir na cidade de Bordeaux, que se chamava Le Chapon Fin. O Jean Ramet tinha trabalhado com Trois Gros, o pai do Claude, tinha trabalhado com Michel Guérard em outras ocasiões, e aí eu acabo sendo quase um sous-chefe, na verdade, com 18 anos de idade. Olha, tão jovem. E a gente ganha uma estrela Michelin. Muito bom. Né? Então isso é muito bom. Paul Bocuse falou, vem cá, esse garoto tem talento, eu vou investir nele. Isso. E ficou quantos anos lá? Quer dizer, eu falo isso, eu acredito que sim, né? Ele deve ter visto alguma coisa, né? E como eu já tinha deixado bem claro para ele na minha intenção de viajar, de sair fora da França, eu queria ir para fora. Né? Eu tinha isso em mente há muito tempo. O Brasil não passava no teu radar? Não, na verdade... Era mais Estados Unidos, exatamente, Canadá, você tem toda a razão. Estados Unidos por quê? Porque eu sou da geração, obviamente, do rock and roll, folk, todas essas músicas que a gente curte bastante nessa época, né, como juventude. E meu avô era irlandês, de parte maternal, então eu sempre achava que por que ele tinha parado na França, o caminho lógico de um irlandês ou escocês era ir para a USA. E aí o meu sonho era ir para os Estados Unidos. E eu já tinha falado isso para o M. Bocuse e ele acatou, tanto que ele me proporcionou a possibilidade de ir para Los Angeles, que infelizmente não foi para frente por razões do dono do restaurante que acabou falecendo prematuramente. E aí o Bocuse falou, bom, enquanto isso, então você vai para o Brasil. Então, América do Sul, América do Norte, são as Américas, vamos embora, né? Sim. E aí eu vim para o Rio de Janeiro. Assumiu o Saint-Honoré. Na verdade eu vim para dar uma mão. Dar uma mão. Tá, já tinha um chefe lá. Já tinha um chefe lá, que era o Patrick Lanes, que faleceu esse ano. Que ano foi isso? 79. 79. Quer dizer, 15 de dezembro de 79, exatamente, quando eu piso aqui no Brasil com minha mala na mão. Sim. E foi lá subchefe numa cidade totalmente desconhecida por você. Mal falava uma palavra em português. Falava alguma coisa ou não? Nada. Absolutamente nada. E aí eu me deparo com uma equipa, todos, eu diria, na média da idade do meu pai, né? Há mais de 40 anos de idade. E 98% nordestinos. Nordestinos. Me falar... Eu estava falando com vários amigos teus e tudo mais, que fizeram, inclusive, mandaram algumas perguntas para você, né? Algumas perguntas e tal. Falei, opa, né? Vamos anotar aqui, vamos perguntar para o Laurent. O Dias Lopes, que você conhece muito bem, que é um grande crítico gastronômico. Eu admiro muito. Crítico gastronômico. Ele falando da tua chegada no Brasil, praticamente foi junto com o Claude Troisgros. Sim. Né? Vocês chegaram praticamente na mesma época e tudo mais. E você ficou muito encantado na descoberta de alguns ingredientes típicos brasileiros que você começou a introduzir na cozinha francesa. Quais foram eles e você criou alguns pratos que viraram ícones da Exato, do eu acho cardápio? que você enfatizou bem, eu acho que eu e o Claude, que nós somos muito próximos, né? Eu sou padrinho da Carol, da filha dele, ele é padrinho da Janaína, né? Da minha filha. Então, eu estive com ele ainda semana passada, nós somos muito, os dois, não vou dizer os dois velhinhos, mas a gente está em caminho para isso, né? E a gente está muito próximo, justamente, porque a gente tem uma história muito parecida e a gente se encanta. Eu sempre falo o seguinte, não foi em nenhum momento um encanto, ele é algo, vamos dizer, que você vai pensando... É uma coisa normal,
é natural. Mas como foi esse descobrimento da mandioquinha, do Então, maracujá? justamente, Como primeiro é que houve? porque eu acho que isso é importante, viu, Norberto? Enfatizar sobre a questão da formação do indivíduo. Quando você recebe uma formação, tanto eu quanto um Claude e outros chefes franceses, obviamente, que estão aqui, e não só franceses, que vêm da Europa, geralmente, você tem essa relação umbilical muito forte com o produto da tua terra. Sim. Então, eles te ensinam a trabalhar e valorizar o que é seu. E para você crescer, você não tem obrigação de buscar produto que vende a milhares de quilômetros, né? Você tem que ter essa responsabilidade de entender o quanto isso é importante para um desenvolvimento não só pessoal e profissional, como social e econômico na tua volta. Sem dúvida, sem dúvida. Então, quando os dois estamos aqui, a primeira reação é de ir para os mercados. O que tem aí? Conhecer. Conhecer. E a partir desse momento a gente assimila esses produtos, como eu falo, não é uma ideia premeditada. Ninguém está buscando, através dessa iniciativa, de dizer, não, vou me destacar com isso. Não, é o prazer de encontrar um produto diferenciado e como eu vou trabalhar esse produto. Foi a descoberta. É a descoberta. E a gente começa a assimilar. Quer dizer, a priori uma grande satisfação pessoal, sim, mas que não se traduz sempre numa satisfação da clientela. Sem dúvida. Porque você imagina, Brasil em 1980, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, que ainda tem o respaldo da capital desse país, você tem uma elite extremamente culta, extremamente preparada, isso eu falo, tá? Eu faço questão de dizer isso, na época. Na época. Tá? E talvez seja uma das razões pela qual também eu me encanto para o Brasil e que eu fique. Porque a minha clientela, eu tenho umas pessoas realmente encantadoras, né? Preparadas intelectualmente, né? Respeitador do trabalho. Mas não são sempre pessoas que também entendem o teu trabalho. Então, quando você vem com quiabo, com maracujá, mandioquinha, fala, esse cara é maluco, né? O tucupi, em 1982, eu me lembro de um cliente que me chama, brasileiro, que fala assim, você é francês? Eu falei, sou. Quem mandou você fazer cozinha indígena aqui? Indígena. Bom, então, essa foi a colocação dele, indígena. Isso é porrada, né? É uma porrada. Eu me lembro que eu voltei para a cozinha e falei, acho que ele não entendeu, né? Então, e hoje, quando se vê realmente a tradução desse momento executado por chefes brasileiros talentosos que nós temos por aí, que não são poucos, que o tucupi, o quiabo, eu não vou dizer que ele está completamente aceita, mas já entrou, vamos dizer, dentro de uma perspectiva. Foi introduzido no cardápio de vários chefes hoje então, que tem isso. Foi natural, quer dizer, que a gente foi introduzindo e mostramos, vamos dizer, um caminho, né, que realmente acabou sendo traduzido com muita competência para a geração presente. E foi um sucesso. O restaurante foi super premiado no Rio de Janeiro. Pois é. Né? Era um restaurante da elite toda do Rio de Janeiro, ia até o hotel para saborear essas novidades que o Laurent estava implantando no cardápio do Saint-Honoré. Dali você abriu, aí você começou uma carreira solo, você saiu do Saint-Honoré e abriu um restaurante em Botafogo. Exato. Com o teu nome. Exato. Foi. Quanto tempo durou essa experiência? Você estava sozinho? Aí abrimos o restaurante em 1986, né? Portanto, alguns clientes que não queriam que eu fosse embora do Brasil insistiram bastante em me convencer e acabei me convencendo sozinha a ficar e abrir o restaurante Florent em Botafogo. Botafogo. Né? E quanto tempo durou essa Aí foi até 1991, e aí eu percebo que tem uma crise, né? Eu não vou entrar no mérito político da questão, mas não precisa citar a crise que teve nos anos 90, né? E vindo realmente o capital está fugindo do Rio de Janeiro, vindo para cá, grandes empresas, o mercado financeiro, agências de publicidade, companhias aéreas. Eu, o Grande Prêmio Fórmula 1. Aí esse foi a gota d'água. Falei, O que eu vou ficar fazendo aqui? Espera um pouquinho. Então, aí falei, vou passar. Aí eu falei, tem dois caminhos. Vai embora do Brasil, né? Isso passava pela tua cabeça? Sim, tudo? Sempre. Passava. Sempre. Ir para Nova York, voltar para a França? Sempre tinha essa
E um dos sócios, paulista, né, que falou, onde você tomar qualquer decisão, eu acho que você tem que pensar, olhar para o mercado de São Paulo. E aí o Dr. Carlos Nascimento, que na época era presidente da Rede Transamérica. Ele te convidou? Foi ele que lá, pegou um avião, foi conversar comigo. Você já conhecia ele ou não? Não, pessoalmente. Ele conhecia meu trabalho, mas eu pessoalmente não. Eu lembro bem, e você abriu o Lohan aqui em São Paulo, que ano foi? Foi exatamente em setembro de 91, se não me engano. 91. E aí foi no flat da Alameda Jaú. Alameda Jaú. Foi na Alameda Jaú, restaurante. Que foi, já tinha alguns outros restaurantes, né, em flat conhecidos. Você tinha o VK Coutinho, não é? Sim. Você tinha alguns franceses, me fugiu o nome agora, mas o... O que tinha de chefe na época francês aqui? Já tá, o Emmanuel Bassolé já estava aqui. O Emmanuel já estava aqui, no Ruano. Você tinha endereço francês com o chefe nordestino, José Pereira. José Pereira, no Le Cocardi. No Cocardi. No Cocardi, né? exatamente. Do senhor Hundey. Do Hundey. Você tinha, como que se chamava, meu Deus do céu? La Rochelle, você tinha... La Rochelle, o La Casserole. La Casserole, que bom, a Casserole, que é... O Freddy, exatamente. Freddy. Esses endereços que não pode se esquecer, que marcaram muito a história da gastronomia paulistana. Exatamente. Sem dúvida. E quantos anos... Mas com uma cozinha sempre muito clássico. Sim, né? Nada buscando novidades. E aí eu chegando com mandioquinho, mandioca, maracujá, essas coisas todas. E aí eu percebi uma coisa, Norberto, que há uma tradição italiana aqui que é de se respeitar. Sim. Então, portanto, precisava adaptar em alguns pratos uma pegada um pouco mais para a Itália. Sim. Que eu não tinha no Rio de Janeiro. Olha. É incrível, né? Mas eu... Você percebeu, começou a ter essa leitura, Sim, aí você começou a modificar o cardápio, Isso. já indo nessa direção. Em função de uma clientela que frequentava o Laurent e que estava afim de encontrar um risoto, que na época começa a ser na moda, vamos dizer assim. Sim. Os ravioli, mais trabalhada, diferenciada. Tem alguma pegada realmente com... O tomate tem que estar presente. Então, você começa a definir o teu cardápio sem perder a tua linha, mas tem realmente esses atrativos, vamos dizer, numa linguagem um pouco mais para a Itália também. Mas foi um sucesso. Foi. O restaurante foi premiadíssimo, ficou vários anos ali na Alameda Jaú. Eu frequentava o restaurante de empresários, a alta sociedade paulistana, estava direto lá. Verdade. Restaurante super, hiper consagrado. E o Lohan, eu não via... E tinha o Máximo. O Máximo Ferrari ali na Alameda Santos também, que era outro restaurante. Que foi a pessoa que me acolheu aqui em São Paulo. Ele foi realmente extraordinário, Isso que eu acho bacana nessa profissão. Mas você tinha a tua esposa do lado, né, que sempre te acompanhava. Claro. E estava sempre vendo a parte administrativa, até hoje, né? Até hoje. Ela é conhecidíssima, conhecidíssima. Fala do Lohan, tem que falar da esposa dele, passar pela esposa dele. Isso. Que aqui, esse bate-papo nosso aqui, essa entrevista passou primeiro, falei com ela primeiro, e a agenda do Lohan. Tem que ser filtrado. Tem que ser filtrado. Tem que ser filtrado. É conhecidíssima a esposa do Lohan, em função, né, desse carinho, desse cuidado que ela tem com ele, porque realmente é uma pessoa muito querida na cidade de São Paulo. Me fala uma coisa, aquele sucesso tanto no Lohan, então por que fechou o restaurante? Aí acabamos em 2001, me lembro agora. E aí eu fiquei no flat, né? Sim. Aí foi uma questão, eu já tinha começado a construir minha escola. Você já tinha, em 99, no teu projeto de vida, você já tinha na tua cabeça montar uma escola de gastronomia. Isso. E aí eu não queria mais ficar embaixo de um flat também em restaurante, não me interessava mais. Na verdade, porque eu estava percebendo que o mercado estava mudando, que abri muitos restaurantes fora da estrutura hoteleira, de flat. Sim, né? De rua, nas ruas. De rua. Exatamente. Então, eu acho que estava na hora de ter uma casa, talvez. Inicialmente, quando eu fiz as obras aqui, eu pensei realmente no restaurante, mas no fundo, o que eu queria mesmo era ter a escola que eu gosto de ensinar.
E aí me procuraram de novo, quer dizer, um outro investidor. Porque você tinha carta branca Sim, lá, né? para Você... abrir na Alameda Lorena. Lorena. Em frente ao Antiquários. Você chegou a abrir? Sim. Aí, mas aí eu era só como que eu diria, uma prestação de serviço que não era, eu era com o nome Laurent, mas eu não tinha essa presença como eu tinha na Alameda Jaú. Sim. Primeiro porque eu já tinha acabado de abrir aqui, não é? A escola já estava em funcionamento, tinha que me dividir. Além de assessoria na época que eu dava, foi no restaurante O Parídia, foi o Cantalupa, e trabalho em Ouro Preto, quer dizer, eu estava correndo o mundo lá fora. Começando a fazer consultoria para vários restaurantes. Uma loucura. Laurent, me fala uma coisa, trabalhando com Paul Bocuse, né? Essa lenda da gastronomia, o que você aprendeu mais com ele? O que ele tinha de tão especial, de tão mágico ali para se tornar essa lenda? Rigor. O rigor. O rigor. Mas o que era? Um tirano? Era um ditador? Não, é rigor era... consigo mesmo. Ah, perfeito. Você é rigoroso com você, você tem todo o direito a cobrar dos teus funcionários ou dos teus colaboradores. Então, esse rigor que ele transmitia e que ele tinha, isso foi para mim a grande escola. Eu sempre falo que com Paul Bocuse, eu não aprendi a cozinhar. Não aprendeu a cozinhar com ele? É incrível. Não, eu aprendi o comportamento do cozinheiro perante tudo que ele representa dentro do mundo que ele está servindo. Então, ultrapassa a questão artística, a questão pessoal e é algo muito forte. Quer dizer, você conviver, porque eu tive, vamos dizer, esse privilégio de ser o colaborador dele na França, que eu olhava para ele como um patrão, tá? Que ele era o meu patrão, com algumas inserção que ele de vez em quando ele ainda entrava na cozinha, mas depois eu tive esse privilégio de conhecer ele representando ele, então como um homem. Quer dizer, você tinha o Paul Bocuse, o personagem na cozinha, ciente do que ele representava e o ser humano que ele era. Então, isso para mim foi uma grande lição. Era incrível. Tá? Se eles estão me olhando para ser estrela, eu posso até ser. Mas na hora que eu tiro esse jaleca, eu não perdo o chão do que eu represento nesse mundo que eu estou servindo. Jamais o Bocuse, eu vi isso, foi amigos dos seus clientes a sentar na mesa e de dividir momento de intimidade. Ele vivia e convivia em momento de intimidade com as pessoas que ele se identificava. Que eram próximas dele. Era cozinheiro, eu fico até emocionado quando falo isso, era o jardineiro, ele era o cara que caçava, o cara que cuidava da sua propriedade que ele tinha onde ele caçava. Então, eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu vou. Então, com ele, para mim, isso foi muito forte. Quantos anos você trabalhou com ele? Ficou ali? Total foi 9 anos. 9 anos. Quase 9 anos. Um período realmente representativo. Os caminhos com Alain Ducasse, vocês se cruzaram profissionalmente? Sim, claro. Né? O que você colocaria essa explosão e sucesso mundial da Alain Ducasse, você nesses contatos que você teve com ele? Eu acho que o Alain, para mim, é exatamente ele tem desse lado do Bocuse, eu acho que... E você tem uns cozinheiros, antes de falar de chefe, que se tornam chefe, que são os artistas, os artesãos, e tem aqueles que realmente têm essa capacidade a se tornar grande businessman. Né? Então, o Alain, para mim, ele é também, além de ser um grande cozinheiro, porque, bom, tem alguns, às vezes, que falam, não, mas isso, aquilo, sabe? As pessoas falam tanta besteira, mas ele é um grande cozinheiro. Eu sei disso, porque eu vi ele trabalhar, eu trabalhei junto com ele, né? Sim. Então, mas ele tem essa capacidade de liderança,
de visão empresarial e de uma bagagem cultural ímpar, né? Que foi realmente o tanto que eu me lembro que Paul Bocuse uma vez falou assim para mim, você conhece o Ana Lucas? O Bocuse não tinha se aproximado dele, né? E eu falei, claro, eu conheço, ele é muito bom. Olha. Ele fala assim para mim. Eu falei, claro, né? Então eu acho que o Bocuse já enxergou que precisava certamente de uma pessoa com uma áurea, né, como o Bocuse tinha conquistada, para liderar o setor. Né? E olhou para o Alain como essa possibilidade, porque ele viu nele realmente alguma coisa que talvez outros não tivessem. Não tivesse a capacidade de enxergar esse lado dele aí. They love coffee, coffee lovers. From waking up to go to work, grab some friends and have some fun. Vem, café! This is the coffee love. Imagine um mundo todo criado para quem é movido a café. Um mundo de origens, tendências e cafés raros e premiados. Meu café para quem é movido a café. GoWare, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goware.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoWare. Positiva como sempre, relevante como nunca. Voltando para falar um pouquinho da tua escola gastronômica, você tinha esse projeto e tudo mais. Então, quantas pessoas já passaram aqui pela tua escola? E há quanto tempo você tem essa escola aqui, Lohan? Bom, a escola iniciei então logo em 2000. 2000, tem 22 anos. Na virada do milenário. Sim. Né? E aqui na escola, eu acho que, sei lá, eu nunca fiz as contas, mas você faz 800 pessoas por ano vezes 20, mas óbvio, não são todos que se tornam profissionais. Não é? Qual que é o perfil do frequentador, do aluno que vem para cá? Ele é diverso. Você tem... Qual que é a predominância? A predominância é pessoas envolvidas no setor. Envolvidas. Tá. Quando eu falo envolvido no setor, então são pessoas que talvez se descobram que, na verdade, o que ele estava fazendo na vida dele não é isso que ele gostava e quer se tornar um cozinheiro, tem um restaurante, essas coisas todas. E pessoas que já têm negócio, que têm restaurante, tem um catering, tem um buffet, tem hotéis, são funcionários de empreendimento hoteleiros, chefes, sous-chefes, muito, me vem na cabeça um outro dia que chegou da Bahia, um rapaz que é chefe lá de um hotel resort lá na Bahia, Itacaré, se não me engano. Enfim, é muito diverso. E tem pessoas que realmente são um grande amador, pessoas que têm cozinha super bem montada na sua casa, que conhecem profundamente, sabe comer bem, sabe beber bem e sabe cozinhar bem também. Como é que funciona o curso? O curso tem um período, uma duração? Aí o curso é sempre, ele é extremamente flexível, porque são módulos, né? Sim. Que, óbvio, isso não é sempre muito fácil para nós, porque eu tenho uma agenda um pouco complicada. Então, tem cursos que são administrados por mim, outros para a minha equipe, né? Okay. Que sempre tem um que, obviamente, acaba assumindo no posicionamento do meu como braço direito, né? Tá. Já mudou muito durante esses 20 anos, né? E vai mudar mais ainda, porque eu acredito profundamente na formação do indivíduo. Então, esses cursos são módulos de 3, 4 dias na parte da manhã. Tá. E sempre aborda a questão, eu faço questão de dizer isso, quando o cara vem para cá, uma mulher, seja quem for, são cursos técnica, método, processo, para eles entender que o métier não é simplesmente uma questão de receita. Né? A receita é o decorrente de uma reflexão trabalhada em cima de um método e de um processo. Né? Óbvio que depois você tem que direcionar isso para agradar a tua clientela. Perfeito. Tá? Mas o que nós ensinamos aqui é isso.
né? Tem muita desistência no pessoal que entra? Muito. Tem alguma expectativa e acaba desistindo? Muito. Agora, tem outros que fizeram todos os cursos aqui. Todos os cursos. E tem outro que viraram dono de restaurante. Tem algum destaque? Aí eu falo, não faz isso. Tem algum destaque? Algum chefe hoje que está brilhando aí, que passou por aqui? Você lembra de algum? Ou no Brasil, né? Bom, dos alunos da escola, tem vários, né? Agora eu não me pego, mas aí você tem que separar também aqueles que eu formo, que são meus funcionários. Sim. Meus cozinheiros, né? Tanto no restaurante como aqui na escola. Então, um desse grande destaque, ultimamente, foi o Jefinho, né? O Jefferson Rueda. Jefferson Rueda. Hoje... E outros por aí, me desculpa, o Paulo Basto, que trabalhou comigo. Você tem, por exemplo, no Cantalupa, né, que até hoje é um restaurante de sucesso. Sim. O rapaz que está lá trabalhou conosco, comigo. No meu livro, inclusive, eu cito o nome de todos eles. Valdir. Né? O Valdir, exatamente. Que é piauense, inclusive. Piauense. Eu tenho vários que eu cito no meu livro, que no total eu formei, eu posso dizer, de pessoas que se destacaram no mercado. Se destacaram. Não simplesmente viraram estrela, né? Sim. O destaque para mim é o cara que é capaz de administrar uma cozinha com competência, né? Acho que a grande estrela é o Jefferson Rueda, o Jefinho, né? Nesse momento, sem dúvida, o Jefinho é o grande destaque. Mas hoje. teve outros, né? Você tem o Rodrigo Martins hoje em dia que trabalha mais em assessoria. Você tem o menino da Paraíba agora que abriu no centro de São Paulo, o Nildo Rocha. Enfim, são tantos assim. Total são mais de 35. Você continua fazendo consultoria para outros restaurantes de outros estados, outras cidades ou não mais? Sim. Continua. Isso faz parte do nosso trabalho. A gente continua sempre fazer jantar privados. Continua a fazer esse jantar privê. Ou na residência do cliente, ou aqui mesmo, né? Porque a gente... comitê pequenos, vamos dizer assim, né? Petit comitê. Petit comitê e fazendo assessoria, obviamente. Continua. Em restaurantes e hotéis. Uma pergunta do Eric Jacan. Sim. O Eric Jacan, ele fala, Norberto, você tem que perguntar para o Laurent, eu estou sozinho, eu estou abandonado aqui carregando essa bandeira da cozinha, alta gastronomia, eu estou sozinho. É verdade. Mas pergunta para o Laurent, por que a alta gastronomia francesa perdeu a relevância no mercado nacional e não se abre mais restaurantes da alta gastronomia francesa no Brasil? Você vê, cozinha japonesa é um fenômeno na cidade, tem mais de 500. Ultimamente, a explosão é asiática. Asiático. Sem dúvida. A nova onda é os asiáticos. Sem dúvida. Sem dúvida. Por quê? O Jacan está sozinho, ele está solitário aí. Eu acho ele quer saber a tua opinião sobre há uma evolução no comportamento da sociedade, isso aí tem que ser levado em conta, né? Tá. Talvez dentro desse perfil, vamos dizer, de uma horizontalidade da sociedade, sim, que tudo é horizontal, mais para baixo que para cima, se confunde que o luxo é significativo de ser brego, o has-been, como falam os ingleses, né? E eu acho uma pena, porque quando você nivela as coisas por baixo, quer dizer, você não vê mais restaurante com uma toalha como essa, você não vê mais talheira de prata, tudo é descartável. Sim. Né? E uma influência asiática que é também da proximidade ao chefe, quer dizer, a história do balcão, que eu pessoalmente gosto, sabe? Eu não sou contra. E será da informalidade da sociedade fez que a alta gastronomia francesa perdeu um pouco da relevância que tinha lá atrás. Que eu acho uma pena, porque se a gente leva isso, aí eu vou entrar num assunto que talvez alguns não vão gostar muito, mas quando você aceita como a sociedade nivela por baixo,
pode começar a se preocupar por outros assuntos. Então, se você ensina cozinha a uma pessoa, ou a ser cozinheira, e aí a relevância da escola francesa, que é muito forte, que a escola francesa, que eu defendo profundamente, respondendo ao Henrique, eu acho que o que ele faz é extraordinário. Ele tem que, mesmo se hoje em dia ele está realmente com essa bandeira, eu acho que o que ele passa para o público é muito mais que só um prato. É a escola, o que ela representa, no seu rigor, na escolha dos produtos, na execução, na formação do indivíduo. E quando eu chego no assunto que me toca, que é a formação do indivíduo, eu não posso aceitar que, ao nome de uma política social, econômica, você quer ensinar a cozinhar de uma forma linear, não é, numa linguagem paupérrima. Não, você tem que ensinar na linguagem certa. E quando eu falo em linguagem certa, primeiro, a língua portuguesa de uma forma adequada. Sim. E depois de tudo que tem por trás, realmente, da execução dos trabalhos, do rigor, essas coisas todas. E a escola francesa, ela tem isso. Então, se ela tem isso, e a escola asiática também tem, porque os asiáticos são rigorosos sobre o passado, né, que seja na China, seja no Japão, a valorização do passado está sempre em pauta, né? A cultura asiática não se preocupa com a novidade. Como é que você vê a chegada do Cordon Bleu aqui no Brasil? Muito positivo. Positivo? É. O pessoal são sérios, tem bons professores, está formando gente? Não só o Cordon Bleu, que é um comitê por trás. Estamos falando de uma família que me toca muito porque é originária de onde eu nasci. Sim. Eles são de Angers, eu sou de Cholet. Estamos a 20 quilômetros de diferença. Então, são famílias realmente que têm um backstage, uma cultura muito forte, já, primeiro. E são iniciativas realmente que são de altíssimo grau profissional dentro do... E ajuda a difundir a cultura da escola francesa. Não só a cultura francesa, e da escola francesa, o que ela representa na cozinha. Como é que você se imagina daqui 10 anos? Voltando para Cholet, para a tua cidade? Ou você acha que você não retorna mais aqui a tua vida? Agora a tua filha estreando. Me fala um pouquinho da tua vida estreando em Paris. Eu sou muito feliz por ter 2 filhos, na verdade 3, porque a Renata é enteada, mas eu considero como minha filha. São 3, na verdade, que mais parece comigo é ela, a Renata. Que não é minha filha legítima, vamos dizer assim, mas ela é virginiana também, então talvez isso ajuda muito. E eu tenho 2 filhos completamente diferentes, uma é artista, então segura, né? Fala um pouquinho dela, onde é que ela está hoje? Artista de teatro que... Está estreando em Paris. Isso, uma peça em monólogo que foi um sucesso, inclusive. Ela me mandou os recados. E ela tá querendo ficar na França. Ela com toda a aparência brasileira que ela tem, sim, da manha, que é a cara da minha esposa, ela é profundamente francesa, dentro da sua forma de raciocínio, de atuar, do rigor dela, né? E ela está querendo ficar por lá. E você se imagina voltando daqui a uns 10 anos ou não? Não, hoje eu me divido entre França e Brasil, cada vez mais. Você tem uma casa hoje em Provence? É l'Occitanie. L'Occitanie. C'est pas la même chose. Hein? Mas é sempre com um projeto. Tá. Não é para ter uma casa, para fazer. Não, ali tem casa, mas tem um projeto por trás. Que é realmente montar uma cozinha, administrar umas aulas via internet, justamente. E eu acredito muito nessa questão do intercâmbio, no respeito a ambos, né? Eu não sou um favor mundialista, mas eu acredito no intercâmbio cultural em todas as áreas, sempre respeitar o que você tiver na tua frente. Vem aprender comigo, eu vou aprender com você. Eu acho que isso é importante, a iniciativa que eu quero montar lá, e nesse olhar, vamos dizer assim. Né? E aí meu filho é comandante de avião, comandante de bordo,
Companhia aérea? Companhia Azul. Né? Azul. Ele é comandante com 34 anos de idade. Bem jovem. E os dois fizeram o que eles queriam. Então, eu acho isso sensacional. O Washington Oliveto, que você conhece muito bem, ele mandou uma pergunta aqui, né? É a seguinte, uma entrada, um prato e uma sobremesa de outros chefes que você gostaria de ter criado, Lohan. Uma entrada, um prato, uma sobremesa que você olhou, puxa, gostaria de ter criado isso e esse chefe aqui criou. Aí. Tem alguma assim que seria uma referência para você? Eu penso, por exemplo, do Claude, que é muito próximo comigo, né? Que é o peixe com banana, que faz sucesso dele. Que eu acho Peixe com banana. que é muito bom, né? Dentro dessa configuração e do olhar para o Brasil. Primeiro porque a gente sabe que o brasileiro não é muito de comer banana em pratos, né? Sim. E muito bem executado, eu acho, realmente. Você gostaria de ter criado? Não sei se eu tenho... essa palavra é sempre... Esse negócio de criação, para mim, eu sempre tenho um certo receio, mas que eu aprecio, que eu gosto desse prato, que eu gosto dele. Se eu vou lá, eu como peixe com a banana. Me fala um pouquinho, o Cadu Oliveira, que é o repórter da Goé, está sempre escrevendo artigos maravilhosos para nós, fez o livro. Me fala um pouquinho do livro. Esse livro que foi lançado agora, né? Seu livro. Isso, que é muito... Modesta parte, eu acho muito bonito, né? Que é um relato um pouco das histórias... tem receitas, tem receita, a minha história pessoal também, algumas histórias que não estão nesse livro, por exemplo, que foi lançada, foi relançado agora o ano passado, né, que é um QR Code, né, que Carta um Jovem Chefe, estamos com 17 mil livros vendidos. É impressionante, né? Para nível de Brasil é muito significativo. E que foi até referencial em universidade e faculdade, que nem de gastronomia são. Né? Vendi em grandes empresas que foi distribuído para alto executivo. Né? Então isso para mim foi muito gratificante, né? E aí aqui nesse livro, obviamente aqui... Estou vendo que o Sérgio Coimbra, o fotógrafo... o Sérgio, que realmente estupendo, fabuloso fotógrafo. Um dos melhores fotógrafos do mundo, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu acho que não preciso nem falar isso para ele, porque ele sabe disso. Né? E uma pessoa extraordinária também como pessoa, rigoroso. Né? Mas aberto, né? Não aceita desaforo, que eu acho que está certo. Quando você é um bom, você não pode aceitar. Então, eu me dei muito bem para trabalhar com ele, a equipe dele, né? Com a igreja, com Washington, enfim, e as fotografias. E aí tem o conteúdo, então, da minha história e receita que eu dividi em dois. Do que foi feito na minha chegada no Brasil, sim, com essa inserção, realmente, desse produto brasileiro que eu estou descobrindo. A metade disso, e a outra metade são receitas que eu posso chamar de inéditas, porque elas foram desenvolvidas aqui na escola. Portanto, nunca foram para o mercado de restaurante. Para a gente terminar, deixa uma mensagem positiva para aqueles donos de restaurantes que passaram um período tão difícil com pandemia, vários deles fecharam, ficaram pelo caminho, e outros sobreviveram, que estão aí retomando com muitas dificuldades. Você que está aí de pé com a tua escola e tudo mais, gostaria que você, para finalizar, deixasse essa mensagem. É muito simples, viu, Norberto? Esteja presente dentro do teu negócio o dia a dia. Para quem tem restaurante, não deixe na mão de terceiro. Presente. O olho do dono é que engorda o gato. É isso aí. Tá aí, amigos da Goé. Tá aqui o chefe dos chefes, Laurent Soidot. Tem uma história linda na França. Veio para o Brasil, super consagrado, premiado, e hoje pilota aqui a escola de gastronomia dele aqui no bairro do Jardim Paulista. E vocês vão poder conferir os melhores momentos dessa entrevista na próxima edição da revista Goé. Obrigado e a gente se encontra pela cidade. Um abraço, tchau, tchau. They love coffee, coffee lovers. From waking up to go to work,
Grab some friends and have some fun. Vem, café! This is the Coffee Love. Imagine um mundo todo criado para quem é movido a café. Um mundo de origens, tendências e cafés raros e premiados. Meu café, para quem é movido a café.